Bom, você gostando ou não, você já deve saber o que é Power Rangers, né? Power Rangers, aqueles heróis coloridos, né, que a gente assistia na TV Globinho, que muita gente não sabe, mas é uma série americana que usa boa parte das suas cenas de luta, né, de uma série japonesa, que é a série Super Sentai. Enfim, quando a gente era criança, a gente não sabia nada disso, a gente só sabia que gostava. E desde que eu comecei esse canal aqui, quando era um canal só de games, eu tinha vontade de falar de Power Rangers. E não sei por qual motivo, cargas d'água, 10 anos se passaram. E pelo que eu me lembro, acho que eu não fiz nenhum vídeo falando sobre. E além dessa motivação e dessa vontade, né, que estava presa já para fazer alguma coisa sobre, tem a questão também do falecimento do Jason David Frank, né? Eu não podia deixar de falar aqui logo no início, né? Eu ia falar no final, mas eu não poderia deixar para o final, porque muita gente acaba não vendo. Infelizmente, ele faleceu. Bom, vamos lá, sem mais delongas, ao nosso top 7 jogos de Power Rangers. O número 7, ele é um jogo que, assim, por um tempo eu até esqueci dele, o que é engraçado, porque eu joguei ele muito jovem. Então esse jogo, muita gente vai pensar assim, nossa, é aquele jogo que você esqueceu que lembra, que é o Power Rangers Super Legends, né? Que é o Power Rangers do PlayStation 2. Ele me marcou um pouco porque tinha muita porcaria de Power Rangers, muita porcaria assim, né? Eu lembro pelo menos de 2 jogos ruins na geração do PlayStation 1, na geração 32 bits. Né? Então, tanto no Play 1 quanto no 64, eu não vi nenhum jogo do Power Rangers que realmente mostrasse a que veio, sabe? E esse chegou um pouco mais perto, um combate um pouco melhor, os gráficos já melhorados. É uma mistura muito doida a história, para quem está acostumado com o Power Ranger tradicional, porque mistura várias temporadas, se não me engano ali até a Operation Overdrive, que eu acho que era a temporada do momento naquela situação, né? Muitas saíram depois disso, mas esse jogo eu cheguei até a esquecer dele, mas eu na verdade esqueci que eu lembrava, né? Então fica registrado aí, e agora você lembrou também do Power Rangers Super Legends. A 6ª posição, e meio que a 5ª também, mas enfim, elas estão por pouco muito próximas, assim, muito empatadas, e acho que vocês vão entender por quê. Em 6º eu colocaria o Power Rangers SPD de Game Boy Advance, que é um jogo sensacional para o portátil, né, da Nintendo, porque ele lembra bastante aqueles de 16 bits, que, né, se você conhece, você já está esperando que eles vão estar na lista, que eram os jogos de Power Rangers que o pessoal aí que nasceu na década de 90 ali, mais ou menos, se lembra mais, que são aqueles jogos do Super Nintendo e do Mega Drive. E esse SPD é um dos jogos do GBA que relembram isso, né, que é um jogo que não tem gráficos muito avançados, mas mostra com muita competência aquele combate, aquela mecânica divertida e ao mesmo tempo simples, né, que você vê nos consoles mais antigos, né, nas primeiras versões dos jogos de Power Rangers. E na 6ª posição é o Dino Trovão, que também é do GBA, que eles têm muitas coisas em comum. Então uma delas é o fato de você ter isso que eu falei sobre a questão do gráfico, né, de lembrar muito as versões de Mega Drive, Super Nintendo. E os Rangers, eles têm armas diferentes, né, alguns golpes diferentes, então isso é bem interessante, são jogos divertidos. O único ponto negativo, na minha opinião, não sei se é bem um ponto negativo, porque a gente tem que colocar em perspectiva a limitação do equipamento da época, que é o áudio. As músicas, a qualidade das músicas não são muito boas nessas versões, mas se você observar que é um Game Boy Advance, você vai ver que não é de tudo ruim, assim. Na 5ª posição, agora um que muitos vão reconhecer, que é o Mighty Morphin Power Rangers Fighting Edition. A maioria vai dizer aqui que, se não é a parte preferida, era uma das preferidas, a parte dos robôs gigantes, né, dos Zords, né, os Megazords. E esse jogo é basicamente um jogo versus de Megazords. Então você pode escolher ou os Megazords da época, que era ali da 2ª temporada ali de Power Rangers. Então você tem o Thunder Megazord, o Mega Tigrizord, enfim. E também tem os monstros, né, maiores ali que você enfrenta. É muito legal. Acho que o único ponto ruim, se é que eu posso chamar de ponto ruim, é que eram poucos personagens.
por razões óbvias, né? Porque não tinham tantos Megazords assim. Então uma coisa que eu questionei na época é por que não colocaram os Megazords, mais Megazords, né? Ou colocaram eles separados, por exemplo, o Dragão Thunder, por exemplo, na forma de robô, para você lutar com ele separadamente, enfim. Mas dá para entender um pouco, visto, né, as limitações não só do equipamento, mas também de grana que o pessoal tinha para reproduzir tudo isso aí, além do espaço no cartucho para você salvar, né? Mas enfim, criança sonha. Bom, agora em quarto lugar, aquele primeiro jogo do Power Rangers, né? O Mighty Morphin Power Rangers do Super Nintendo, que é aquele primeirão que saiu. Ele tem algumas coisas que tornam ele especial. Só que assim, a única coisa dele que ele ficou talvez um pouco esquecido na memória das outras pessoas é por causa dos jogos baseados no filme, né? Eu falo baseados bem entre aspas e vocês vão entender o porquê. Agora na terceira posição, que é o Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, o filme, né? The Movie, a versão do Super Nintendo. E por que eu estou dizendo isso? A versão do Super Nintendo é diferente do Mega Drive. A versão do Super Nintendo, eu diria que cada uma tem um ponto onde ela se destaca. Eu diria que na versão do Super Nintendo, a versão The Movie, ela mostra muito melhor os Rangers em forma humana. Então, no Mega Drive, por exemplo, você vai começar como um Power Ranger já vestido de Power Rangers, morfado, digamos assim. E esse do Super Nintendo, você começava na forma humana e tinha golpes, né, diferentes, os sprites, né, das animações eram diferentes. Então, essa parte humana deles, eles se diferenciavam muito e eram muito fiéis, assim, muito parecidos. Se você olhar a limitação ali do equipamento, eles realmente parecem com os personagens. Depois que eles se transformam em Rangers dentro dessa versão, são todos iguais. Então você vai ver que tanto a rosa, quanto a amarela, quanto o vermelho tem um corpo muito gigantesco, né? Então parecem que são todos, quer dizer, parece não, são todos iguais, só muda a cor, né? Então a parte, quando eles estão como Rangers, não é muito legal. E também eu acho que pecou um pouco na trilha sonora. Eu acho que não houve muita conexão com o filme. Eu até vi um vídeo de alguém falando que esse The Movie do Super Nintendo, para ser lançado antes, né, para cumprir a deadline, ele não tinha tanta conexão com o filme, faltou muitos elementos do filme. Mas colocaram ali o The Movie porque ia lançar o filme do Power Rangers e isso ia fazer o jogo vender mais, né? O segundo lugar é um jogo que talvez muitos não conheçam, o que é uma pena, porque é um dos melhores jogos do Power Rangers. É recente, se você comparar com os outros. O mais divertido dele é o co-op, né, que é o Power Rangers Mega Battle. Ele lançou para a geração Xbox One, PlayStation 4. Não sei se tem para PC, pessoal. Tá? Eu digo que eu joguei no Xbox One no lançamento, por gostar dessa coisa de Power Rangers. E assim, eu tava esperando um jogo desse estilo de briga de rua de novo. É claro que os gráficos, eles são meio chibi, assim, né? Chibi, meio pequenininho, sabe? Aqueles bonequinhos meio mini crack, assim. É tipo isso, né? E parece que o jogo no gráfico, ele flerta um pouco com aqueles jogos de celular, principalmente nas cenas dos Megazords, né? Onde você tem aqueles Kick Time Event, de ficar apertando o botão na sequência certa. Lembra um pouco os jogos de celular. Mas não deixe se enganar. O jogo é simples, sim, mas cumpre aquilo que promete. Eu fiz o jogo até o final jogando com mais uma pessoa, um co-op de 2 pessoas, mas é permitido jogar até 4 pessoas na mesma tela, o que é divertidíssimo. E você pode jogar com o Tommy tanto na versão de Ranger verde quanto na versão de Ranger branco, e isso é muito legal. Apesar das lutas de Megazord serem simples, né, em termos de mecânica, de jogabilidade, o gráfico é bacana. E também tem uma árvore de habilidades também, então pode ser que você, por exemplo, quando você joga muito com o seu personagem, por exemplo, um Ranger verde, se você já jogou várias vezes com ele, provavelmente ele está num nível muito alto, já chegou no nível máximo e você já fez todos os upgrades nele. Então se você já terminou ele e quer começar de novo e joga com esse mesmo personagem, e o seu amigo entra, por exemplo, com um Ranger vermelho que nunca foi usado, ele não vai ter esses upgrades, então vai ter essa diferença que ele vai conquistar subindo de nível também. Não é assim uma coisa, um sistema complexo de evolução,
mas até pelo tempo de jogo também, de gameplay, que não é tão gigantesco assim, faz sentido, então não demora muito para você colocar ele no nível máximo. E agora, a cereja do bolo, né? Você já deve imaginar qual que é, porque eu já falei sobre ele ali na versão de Super Nintendo, é o Power Rangers Mighty Morphin The Movie, né? Da versão do Mega Drive. E eu não sou suspeito para falar, porque assim, eu tive uma época que eu tive os dois, o Super Nintendo e o Mega Drive. E eu sempre preferi o Super Nintendo. A maioria dos jogos que eu gostei na época, né, que eu tenho memórias afetivas, são do Super Nintendo. Mas não tem como questionar a superioridade dessa versão do Mega Drive quando você compara com a versão do Super Nintendo, pelo motivo do que eu disse lá no terceiro lugar. O do Super Nintendo faltou elementos do filme. Então esse do Mega Drive é muito fiel ao filme. Para começar, as músicas são muito melhores, que realmente remetem ao Power Rangers, e tem aquele som Mega Drive-diano, sabe? Aquele som muito característico do Mega Drive, que quem jogou sabe que é diferente, a placa de som do Mega Drive tinha um certo charme ali. E os personagens que você enfrentava, né, aqueles bonecos melequentos lá do Ivan Ooze, estão no jogo. E também, assim, aí tem a questão dos Power Rangers, né? Eu disse que lá no Super Nintendo a versão humana era muito melhor. E realmente, aqui no Mega Drive você não tem a versão humana. Você já começa com o uniforme, já começa trajado de Power Rangers. Só que é muito bem feito. É muito bem feito o sistema de lutas, os cenários. Eu diria que até os sprites, né, que são melhores, porque eles realmente são diferentes, as roupas são diferentes. Dá pra você ver que aquele ali é o branco, aquele ali é o vermelho, aquele ali é o azul. E os desenhos são diferentes. Não é todo mundo com o mesmo traje, né, tipo um capacete de moto com uma cor diferente uma da outra. Não. E as batalhas de Megazord estão entre as melhores, esse jogo do Mega Drive. Porque você pode jogar com aquele Ninja Megazord e pode jogar também com o Falcão Branco. No caso do co-op, cada um fica com um personagem, né? E criança você já viu, né? Criança fica esperando possibilidade de juntar os dois, mas enfim, eu não vou dar spoiler aqui, só digo pra vocês que esse é, na essência, o jogo que pra mim simboliza, em primeiro lugar, o que representa o Power Rangers. Talvez nessa data desse vídeo já exista algo melhor e que represente melhor como um briga de rua com gráfico retrô, mas assim, até então, essa aqui seria meu top 7, né, de jogos de Power Rangers. Se você não conhece nenhum desses jogos, eu aconselho experimentar. O Mega Battle é de 2017, então é provavelmente fácil para você adquirir aí. Os outros, né, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas sempre tem aí a versão, né, emulada dos jogos. E eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários o que vocês lembram de Power Rangers, quais jogos você prefere, se você conhecia todos da lista ou se não conhecia. Um grande abraço, até a próxima e tchau!